Professor Helly Borges, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, meu amigo Flávio. Tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia. Nossos ouvintes. Deixa eu começar mandando um abraço para o Thiago, que é um assessor muito bacana, um cara sempre muito conectado com Brasília e com Florianópolis e muito prestativo todas as vezes que a gente busca algum tipo de informação. Ele tá sempre junto. Agora eu vou fazer uma invejinha pra vocês. O Vade-me-Cunha, o contestado, eu já ganhei, tá? Ah, sério, que legal, professor. Ô, Flávio, Oi. leia o do contestado, é fantástico. Esse Sabe chamou a atenção de cara. É a primeira guerra no Brasil, Flávio, é a primeira revolta no Brasil, em 1910, onde se usa aviões para bombardear um território. Interessante. Já me chamou a atenção na hora aqui, já estou pedindo a permissão para levá-lo por 15 dias, pelo menos, para fazer uma leitura bem tranquila, viu? É isso aí, muito legal. Que legal, olha que bacana. Professor, vamos falar de política? Vamos lá. Vamos começar a nível federal? Professor Helly Borges. Só queria te chamar a atenção, viu, professor Helly? Antes, deixa eu fazer um registro aqui, Marcos. Fala. A gente já fez ontem, né, mas publicamente, né? E agora com esse contato visual, viu, Helly? Parabenizá-lo pela mediação do primeiro debate desta eleição promovido aqui pela Rádio Cidade entre os candidatos à prefeitura do município de Itapema, viu? Parabéns pela condução do debate, né? E por marcar a história da Rádio Cidade. Porque, verdade. Nós sabemos que a Rádio Cidade, obviamente, sempre fez a cobertura eleitoral, né, as apurações, mas os debates eram realizados por pessoas que eram contratadas, né? Uma equipe contratada de fora que vinha para cá e organizava todo o debate. E dessa vez o professor Helly Borges, né, esteve à frente dessa organização, à frente desses trabalhos e também na mediação. Então, parabéns por marcar mais esse passo importante aqui da Rádio Cidade, né? A rádio que, sem dúvida alguma, é a rádio da comunidade, é a voz da comunidade, mais uma vez colocou aí, abriu esse espaço para que a comunidade pudesse acompanhar as propostas dos candidatos, né, e quem sabe já tomar a sua decisão. Se não tomou ainda, nós teremos outros pela frente, não é, professor? Então, parabéns pelo dia do professor e parabéns aí pela tua mediação também durante o debate realizado na última quarta-feira. Ô Flávio, obrigado. E a gente não se cansa de falar que dentro da Rádio Cidade, as pessoas de fora talvez não entendam o que acontece aí dentro. Mas a gente tem um grupo, uma equipe muito unida, uma equipe muito forte, né? Verdade. Eu acho que temos nós que somos a velha guarda acima dos 40, que estamos aí orientando uma molecada que está chegando agora, mas é uma sintonia muito gostosa, né? Tudo capitaneado muito bem pelo nosso querido Roberto Pandini, que é um diretor impressionante em termos de saber ouvir os seus funcionários, saber ouvir a sua equipe, e uma equipe que se complementa muito. Então eu acho que os méritos são de toda a equipe, não tem mérito individual aqui não. Acho que a gente fez um trabalho excelente e outros debates virão e outras oportunidades virão para essa equipe mostrar o tamanho que ela tem, e eu tenho certeza que é enorme. É impressionante isso que o Flávio estava falando, professor. Flávio, se você me permite. Pois não. São mais de 14 mil comentários no Facebook, mais de 19 mil visualizações. A rádio durante a última quarta-feira aí, a qual a gente agradece enormemente ao povo em Itapema. Quebramos todos os recordes possíveis que a rádio já tinha alcançado aí nas suas lives. O Facebook passou de 1.000 conexões, tá? Simultâneas. O YouTube passou de 500 conexões simultâneas. Se nós pegarmos aí 4, 5 pessoas atrás, olha quantas pessoas estavam nas redes sociais, fora o nosso dial, né? Que tem muitas pessoas que nos acompanham no que nós somos, o tradicional rádio. Então, assim, realmente confirmando a grande audiência da Rádio Cidade, esse papel democrático, viu, Flávio? E interessante e importante quando o professor Helly destaca que somos uma equipe, porque aqui nós não temos um departamento de jornalismo. Quando você tem um departamento, você tem que ter um diretor daquele departamento. Verdade. Nós temos uma equipe de jornalismo onde todas as opiniões têm o mesmo peso, né? E são ouvidas da mesma forma. É impressionante, viu, esse trabalho dessa equipe e o que foi realizado. Então, já que nós falamos aí das eleições, vamos inverter a ordem, professor. Só queria fazer um alerta, viu, o professor Helly? Quando você for, a partir dessa semana, aí quando você for ao mercado, quando você for ao banco, fazer um saque lá, enfim, né, buscar a sua grana lá, precisar tirar uma grana, você presta atenção. Agora tem que pegar a cédula e dar uma cheiradinha lá.
É porque teve dinheiro escondido em lugar indevido. Mas, ô professor, deixa eu te perguntar, as eleições municipais, você que comandou aí esse primeiro debate, vai fazer também a mediação do segundo, que agora na próxima quinta-feira, dia 22, entre os vices, candidatos a prefeito no município de Itapema, e depois no dia 12 de novembro vai ser aí mais um debate nas vésperas, no último dia que pode aí da eleição. Qual a sua análise, hein? A minha análise é que todo mundo cumpriu à risca o que prometeu, né? Eu acredito que nesse sentido não ocorreu nenhum tipo de novidade. Os 4 candidatos foram, cada um com a sua estratégia, né? Eu não gostaria aqui de dar minha opinião sobre quem foi melhor, sobre quem foi pior, porque não cabe a nós, enquanto jornalistas, tomar esse tipo de opinião. Afinal de contas, a gente quer e busca a independência, a autonomia e a transparência. Sem dúvida. Mas precisamos, né? Mas, ao mesmo tempo, Flávio e Marquinhos, me chamou a atenção muito a estratégia dos candidatos, né? Então, se a gente for tentar nominar, o André de Oliveira, dentro daquela característica que lhe é peculiar, num tom mais ameno, não deixou de fazer os ataques e as interpelações em relação ao mandato da atual prefeita. A prefeita, obviamente, candidata à reeleição, buscando defender o seu espólio, defender o seu legado, né? Principalmente na questão da saúde, que acabou sendo o tema mais comentado ao longo de todo o debate da última quarta-feira. O Coronel Féres, a todo instante, fazendo uma associação com o fato de ser um candidato conservador, cristão, colocando a sua proximidade em relação aos ideais bolsonaristas. E o Mattiolo, que fez algo interessante que eu não havia feito, eu ainda não havia visto, viu, Flávio? Sim. Que é o Partido dos Trabalhadores fazendo uma meia-culpa, assumindo que ocorreram erros, mas buscando também fazer um ataque propositivo em relação às ideias, em relação aos projetos. Então, acho que cada um foi muito fiel a sua estratégia e a sua participação específica nesse debate. Vejo que, em alguns momentos, houve um enfrentamento que deixou nos bastidores o trabalho com as propostas. E isso é ruim, né? Então, em alguns momentos, você deixa de falar de propostas para fazer ataques. Então, isso é muito complicado em termos eleitorais, em termos de campanha. Então, eu tenho certeza absoluta que o primeiro debate é uma medição de temperatura, né? É uma medição de circunstâncias, onde você avalia cenários, e tenho certeza que os 4 candidatos aprenderam muito com esse primeiro debate, e lá no dia 12 de novembro vão buscar fazer algo mais pontual, algo que se realmente confirme em conversão de votos. Bom, professor, a Justiça Eleitoral andou se movimentando nesta semana aqui em Itapema, né? Houve aí indeferimentos a partidos. Como é que está essa situação? Coloca para o ouvinte da Rádio Cidade, por favor. Coloco sim. O Flávio e Marquinhos, o doutor Sancler, excelentíssimo doutor Sancler, juiz da 91ª Zona Eleitoral aqui em Itapema, é um juiz muito legalista, digamos assim como é a Justiça Eleitoral. Sim. Marquinhos, a Justiça Eleitoral ela não pode abrir o espaço para subjetividade. Tá. Então, o que existe escrito, o que está regimentado... Tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Então, no caso específico do Partido Verde, ocorreu um problema ao longo dessa semana. O Partido Verde não respeitou a proporção de gênero, ou seja, é necessário que cada partido tenha 30% de suas candidaturas como candidaturas femininas, candidaturas de mulheres. Certo. E o Partido Verde não alcançou essa condição de 70% 30%, de 70-30%. O que o Partido Verde fez para tentar se adequar à regra, Marquinhos? Ele eliminou a candidatura de 2 homens, mas não eliminou com o procedimento correto. Qual é o procedimento correto? É o candidato apresentar uma carta de renúncia autenticada no cartório, ou uma procuração autenticada no cartório. E essa autenticação e essa procuração não foram apresentadas. Então o juiz eleitoral, mesmo tendo prazo recursal de 3 dias, porque ele deu esse prazo de 3 dias para que a chapa se adequasse, a chapa não conseguiu se adequar porque procedimentalmente não cumpriu com as regras necessárias. Resultado, toda a chapa do Partido Verde impugnada. E agora? Toda a chapa do partido. Agora, eles podem recorrer, Marquinhos. Eles devem levar isso para Florianópolis ou, numa circunstância um pouco maior, até para Brasília. Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral.
Exatamente, mas uma coisa é certa, uma coisa é muito clara. O Dr. Sancler fez o que está à margem da lei. Certo. Então, acho bem complicado uma reversão total da situação. Ok. É a única observação da Justiça Eleitoral em Itapema? Não? Nós temos outra questão também. A Justiça Eleitoral também negou uma liminar proferida e protocolada pela candidatura do André de Oliveira contra a chapa da candidata Nilza Simas, por impulsionamento de propaganda eleitoral. Certo. Então, o juiz negou essa liminar, muito embora tenha intimado a candidatura Nilza Simas a prestar informações, ele negou uma liminar para tirar a página do Facebook da prefeita do ar. Certo. Então, repare que a gente também tem nos bastidores uma luta muito velada entre as chapas, né? Exato. E uma última informação é que o PSDB, né, partido que até pouco tempo atrás governava Itapema, também teve, dentro da sua nominata, registros de candidaturas impugnados, né, e precisarão se reverter nos próximos dias. Ô Marquinhos, eu nem vou colocar aqui o nome dos candidatos, porque eu acho que isso pode, num primeiro momento, já que é uma decisão temporária, né, ela pode ser revertida, isso pode ser usado com finalidade eleitoral. Tá. Mas não tenho dúvida de que hoje o PSDB tem um problema jurídico nas mãos, são cinco candidatos a vereador que nesse momento estão com o seu pedido de candidatura negado pela Justiça Eleitoral por decisão aqui do cartório eleitoral de Itapema. Muito bem. E para fechar, o mural eletrônico, chamado Pardal, né? O que é o Pardal? O Pardal é um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, Marquinhos e Flávio, onde você consegue denunciar crimes eleitorais. Isso. Então, aqui em Itapema, também o Pardal tem trabalhado, viu? Inclusive, dentro da coligação da candidata Nilza Simas, há vereadores que hoje são denunciados por compra de votos, Marquinhos. Olha só, bastidores altíssimos, ferventes, e isso estamos aí há 30 dias, na verdade, hoje, porque esse mês tem 30 dias aí da eleição municipal propriamente dita, viu, Flávio? E prometendo, então, muito trabalho ainda, professor, para a Justiça Eleitoral, não é? Muito trabalho, ao mesmo tempo também, Flávio e Marquinhos, fica uma tristeza no ar em saber que em pleno século XXI as pessoas buscam tanto moralidade, ética, tem esse discurso na ponta da língua, né? Todo mundo tem esse discurso na ponta da língua, que somos éticos, somos morais, somos corretos, mas na primeira oportunidade vai lá e troca o seu voto por um adesivo de carro, troca o seu voto por uma obra na sua casa, enfim, é uma tristeza o que acontece, não só em Itapema, Marquinhos e Flávio, mas em todo o Brasil, né? Aliás, professor Real me chamou a atenção, e Marco Júnior, uma manchete do G1 de hoje: Paraná tem 70 candidatos que receberam auxílio emergencial e declararam ao menos R$1 milhão em bens. Então você imagina, né, como isso está em todo o país realmente, né? Situação de corrupção, de levar vantagem, né, de tentar tirar uma casquinha. 70 candidatos com mais de R$1 milhão em bens declarados, mas receberam aí o auxílio emergencial. Bom, professor, vou pedir para você aguardar um pouquinho, a gente precisa soltar aí um intervalo e volta já já, a gente tem a nível estadual, municipal, mais alguma coisa, professor? Não, municipal é por aí. Bom, então tá. Daqui a pouquinho a gente volta falando da política estadual e da política federal com o professor Helly Borges. A Relojaria e Ótica Orben está mais ampla, aconchegante para receber você com lindas joias, alianças, relógios diferenciados, óculos Ray-Ban, perfumes importados e muito mais. Trabalhando com as melhores lentes multifocais e visão simples. Agora com laboratório próprio, o seu óculos fica pronto rapidinho. Relojaria e Ótica Orben, o lugar certo para presentear quem você gosta. Parcelando em até 10 vezes na Avenida Nereu Ramos, esquina 490, meia pra Itapema. Orben, 22 anos atendendo Itapema e região. 8h23. A Cidade FM está apresentando Jornal da Cidade. Primavera Cidade. Tá tudo certo, tudo em cima. No dia 15 de novembro, vote 55. Confie em quem fez. E vamos fazer muito mais. Por isso peço seu voto. Vote 55, porque o trabalho tem que continuar. No dia 15 de novembro, vote Nilza Simas e Dr. João. Eu não quero arriscar pra Itapema não parar 55. Nilza Simas. Aqui no Comprão é tudo
tuão, a lista vira listão, a compra vira comprão e você passa tudo no cartão. Quer levar de montão? Vem logo pro comprão. Alcatra com maminha inteiro vácuo, 24,79 o quilo. Filé de peito mais frango, bandeja 1 quilo, 8,98. Amstel 350 ml, 2,39. Se beber, não dirija. Dodge 1 kg e 2, 7,98. Fralda Hug Zipper, 49,90. Melhor preço é no comprão. Ouça agora os candidatos a vereador do PP. Sou Galiza, meu número é 11234. Quero trabalhar em prol do turismo náutico e da pesca artesanal. Estou com Nilza e Dr. João, porque o trabalho tem que continuar. Pela família, saúde e inclusão social. Irmã Ruth, 11620. Estou com Nilza e com o Dr. João, porque o trabalho tem que continuar. Ouça agora os candidatos a vereador do PP. Sou Ivan Carteiro, número 11000, candidato a vereador pela coligação União por Itapema. E estou com Nilza e Dr. João, porque o trabalho tem que continuar. Sou Ronaldo do Sertão, meu número é 11055. Por uma Itapema melhor, eu peço seu voto. Estou com Nilza e o Dr. João, porque o trabalho tem que continuar. Ouça agora os candidatos a vereador do PP. Sou Vanderlei Matuela, meu número é 11222 e conto com seu voto por uma Câmara de Vereadores renovada. Estou com Nilza e Dr. João porque o trabalho tem que continuar. Você ouviu os candidatos a vereador Na Relojoaria e Ótica Orben, você tem a comodidade de agendar o seu exame de visão por um preço especial. Na Orben, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. Ah, e são diversos modelos de armações para você escolher. Tem também relógios, joias, perfumes importados e várias opções de presentes. Avenida Nereu Ramos, esquina com a 290 Meia Praia, Itapema. Vendas pelo WhatsApp 47988197024. Orben, a relojoaria e ótica mais amada da cidade. Para lentes montadas na hora, consulte disponibilidade do grau. Sua casa merece abrir as portas à qualidade Sorriso. Esse ano a Sorriso comemora 30 anos. São 3 décadas de muito trabalho e muitas conquistas. E a Sorriso Portas oferece há 3 décadas inovação em portas laqueadas para construtoras e vendas diretas, com a mais alta qualidade em acabamentos, pintura laca premium e laca standard, com 5 anos de garantia, manutenção e assistência técnica, proporcionando comodidade e tranquilidade para a sua obra. Sorriso Portas, diferenciais que encantam. Rua 412A, número 100, Morretes, Itapema. É com o André de Oliveira que Itapema vai. Ele é do bem, é 19, ele é da paz. Pra fazer diferente, pra fazer direito. É André de Oliveira, meu prefeito. Olá, eu sou André de Oliveira, sou filho de Itapema. Nasci e cresci aqui. É hora de mudança, é hora de Itapema ser grande para todos os seus filhos. Eu sou André de Oliveira, candidato a prefeito aqui da nossa cidade com o número 19. Um grande abraço e que Deus o abençoe. Diferente pra fazer direito. É André de Oliveira, meu prefeito. A Rádio 10 da Primavera. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade. Agora 8h27. Está na hora do seu chimarrão? Então, lembre-se, chimarrão tem que ser com erva mate Rei Verde, o sabor da tradição. Com a promoção Chimarrão Premiado Rei Verde, você pode ganhar 3 automóveis Fiat Mobi 0 km, 7 motocicletas Honda e 4 mini veículos elétricos. Para participar é simples. Basta comprar 3 pacotes de produtos Rei Verde e cadastrar a nota ou cupom fiscal no app da promoção. Baixe o app pela loja do seu celular. Mais informações no site reiverde.com.br. Erva mate Rei Verde, o sabor da tradição. Bom, se os bastidores da eleição municipal está toda quente, fervendo, a nível estadual não é diferente a política. A Alesc pretendia julgar ontem o segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés, dessa vez com análise em base dos 33 milhões e dos 200 respiradores. Um desembargador, professor, eu comentei mais cedo e eu gostaria da sua análise, e o Flávio foi muito na minha onda nesse sentido também. Desde 2016... com todo o respeito que nós temos aos juízes, desembargadores e os senhores ministros, a justiça tomou como é que eu vou usar a expressão que eu usei de manhã? Tomou uma visibilidade talvez desnecessária, o que fez com que alguns ministros, alguns desembargadores, alguns juízes
pensassem mais de si mesmo do que o necessário. Eu vou usar esta palavra, tá? Ontem, por exemplo, um desembargador, com a sua caneta, proibiu com que a reunião do impeachment acontecesse a votação. Só que ele não chamou o contraditório. E logo após a análise do contraditório, ele revogou a própria decisão. E aí depois, com isso em mente, nós vamos para nível federal também. Houve uma decisão esta semana também, aonde desembargadores solicitaram que o governador Carlos Moisés fosse intimado naquele processo que está no Tribunal de Justiça, para que ele se manifeste sobre o aumento que foi dado lá, o que gerou todo aquele primeiro impeachment. Significa que em 15 dias, quando o Tribunal de Justiça for julgar se é que o governador tinha alguma esperança de sair dali vitorioso, o julgamento é sexta-feira que vem. Se ele será afastado ou não, em definitivo. Como é que fica essa situação aqui no estado, professor? Ô Marquinhos, é impressionante como alguns juízes brasileiros se acham na condição de colocar uma capa de super-herói, né? Perfeito. E decidir monocraticamente situações que são muito delicadas. Exato. Muito importantes. Então, nesse caso específico aqui de Santa Catarina, em relação à paralisação da reunião que aconteceria ontem à tarde, você tem um prazo recursal, processual, de 48 horas, né, entre a publicação do ato e a marcação de uma nova reunião. Mas essa situação, ela precisava ser levada ao extremo, porque uma coisa é a publicação no Diário Oficial online, outra coisa é a proclamação na mesa diretora. E você precisa observar o momento em que aquilo é proclamado e assinado dentro de uma ata eletrônica da mesa diretora, ponto. Então, é aquele prazo que passa a valer, é aquele prazo que passa a ser circunstanciado, e não é por uma questão de lei, é por uma questão de regimento, Marquinhos. Então isso mostra, muitas vezes, que o juiz toma uma canetada pensando numa macro-lei, mas não dá uma olhada específica no regimento, por exemplo, da casa, dentro da LESC. E aí ele é obrigado a revogar uma decisão que ele mesmo tomou. Fica Então mais feio, né? Exatamente. Se a gente for levar no mesmo paralelo, a soltura do André do Rep na semana passada, ela segue essa mesma linha. Depois nós vamos comentar isso a nível federal, O que é isso, Marquinhos, assim, na minha opinião? É quando o juiz interpreta a lei apenas no sentido escrito, mas deixa de olhar o contexto. Exato. Se você se perde no contexto, a lei não tem serventia. A lei ela foi feita para atender a contexto. Uma lei precisa ser colocada dentro de um processo temporal e histórico. O Dias Toffoli ainda comentou essa semana, dizendo que a lei não prende e a lei não solta. Para isso que precisa do juiz, para interpretar a lei e pegar todo o contexto, né? Exatamente o que acontece. No caso do Moisés, o Moisés era até pouco tempo atrás um paciente de UTI respirando por aparelhos. Certo. Hoje, o Moisés é um zumbi, é um morto-vivo. Ele não governa, ele não legisla, ele não tem capacidade de se defender, Marquinhos. É aquela saraivada de todos os lados. Se fosse na Segunda Guerra Mundial, nós chamaríamos isso de Blitzkrieg. São os ataques relâmpagos coordenados vindo de todos os lados, com total incapacidade de defesa. Então, dia 22 para dia 23, provavelmente será afastado, e a gente cantou a pedra aí na semana passada, se trabalha hoje com um placar de unanimidade, 5 desembargadores e 5 deputados votando pelo afastamento, mas se numa hipótese remotíssima ele sobrevivesse, aconteceria com ele o que aconteceu com Wilson Itzel no Rio de Janeiro, cassado pelo tribunal, afastado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Olha só, que coisa, hein? Não tem escapatória. Pegando o governo do estado, Marquinhos e Flávio, e trazendo aqui para nossa região, nós temos uma deputada, que é a deputada estadual Paulinha, né, prefeita de Bombinhas por 2 vezes, que tem se mostrado uma escudeira fiel desse governo Moisés, mas que na sessão da semana passada, na votação do relatório entre os 9 deputados, preferiu se abster da votação, né? Então, é interessante também até onde vai o seu apoio. Isso é uma coisa para a gente mencionar. Até quando vai o seu apoio na política? Essa é a pergunta que eu faço hoje em relação à atuação da deputada estadual Paulinha. Até quando vai o apoio da Paulinha em relação ao Moisés? Porque naqueles 8-0, Marquinhos, ela poderia ser o 8-1. É que ela não estava no plenário, né? Uma defesa sólida, né? Ela não estava no plenário. Na verdade, ela abandonou o plenário dizendo que tinha cartas marcadas, né?
Exatamente, mas ao mesmo tempo também você não vai para o painel de votação como a única que votou a favor do governador. Exato. Então até que ponto vai o seu mecanismo de defesa? Gente, existem futuros políticos em questão, então naturalmente a tendência agora, só para exemplificar, é que o Moisés fique cada vez mais sozinho. Essa é a base. Porque esse base. apoio tem um limite. Verdade, é verdade. E então, sexta-feira que vem, teremos aí uma cobertura especial do jornalismo da Rádio Cidade. É o dia em que, se não houver pedidos de vistas, o governador é provável que será afastado, ele e a vice do estado de Santa Catarina, e teremos um novo governador. Agora, professor, e o caso do Júlio, da Alesc, como é que está? Tá caminhando, né? Ele pode se tornar réu a qualquer momento. Essa é a grande verdade. E mesmo não sendo réu, continua um movimento de bastidores de uma ala específica da Alesc para tirá-lo da presidência da casa. São dois processos correndo em paralelo, né? Você acha que isso tudo acontece em 7 dias, daqui até sexta-feira que vem? Eu acho que isso tudo acontece em 7 dias. O Júlio Garcia, Marquinhos e Flávio, é importante colocar isso, né? Ele é um macaco velho da política catarinense, né? Sim. Ele é um político muito experiente. E aqui eu não estou dizendo que a experiência é boa ou é ruim, que fique muito claro isso. Não estou fazendo uma defesa do espólio político do Júlio Garcia, mas ele é uma raposa, ele é um macaco velho. Então ele também é um cidadão que nos bastidores tem a sua capacidade de negociar, tem a sua habilidade de construir pontes. Então, se de um lado existem deputados trabalhando para que ele não seja o presidente da Alesc no ato de afastamento do Moisés, por outro, ele também trabalha forte nos bastidores para ser esse cara. Então, é uma briga de bastidores. Eu acho que, nesse momento, 2 partidos têm muito peso, Marquinhos. O MDB e o PSL. O MDB, por ser uma bancada da casa, e o PSL, por, nas últimas semanas, ter assumido uma postura de muita independência, inclusive tentando fazer o Sargento Lima o próximo presidente da Alesc. Então, esses 2 partidos, eles são muito importantes nessa composição, porque um pode sair desse movimento como presidente da casa, o PSL, e o outro, sendo a maioria da casa, pode ser o fiel da balança dessa posição. Deixa eu te perguntar, então, de que forma seria esse mecanismo para que o Júlio Garcia deixasse a presidência da Assembleia, né, e outro deputado viesse assumir esse cargo e, posteriormente, óbvio, com o afastamento do Carlos Moisés, assumir o governo do Estado? De que forma seria feita essa manobra aí, professor? A manobra é muito simples, Flávio, é uma troca. Você mantém o seu mandato, mas sai da presidência da casa. Uma troca muito simples. Então, como é que é? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, não é isso? Então, eu perco o cargo de presidente da casa, mas mantenho o meu mandato diante dessa avalanche de denúncias que é essa Operação Alcatraz. Isso diante de uma renúncia dele? Diante de uma renúncia dele da presidência? Diante de uma renúncia como presidente da casa. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, professor, a nível federal, pra gente fechar, viu? Cuidado quando você for no mercado, em especial lá em Brasília, eu sei que você tem família, aí você avisa os seus conterrâneos lá, os seus parentes, os seus próximos, seus amigos. Brasília é o quê, hein, professor? Brasiliense, né? Então avise aos brasilienses que ao chegar no mercado, num shopping, numa loja, cuidado com o dinheiro que vem do troco. Esse dinheiro pode estar mal cheiroso. Contaminado. Coliformes fecais. Eu tenho uma peninha do povo de Brasília, né? Que o povo de Brasília acaba herdando essas histórias, é muito engraçado isso. Mas o tal do Chico Rodrigues aí, o cidadão achou de esconder o dinheiro na cueca, na parte de trás, e o delegado ficou impressionado com um volume estranho, né? Com formato de retangular no fundo da cueca, meu amigo. É complicado isso no Brasil, né? O pior é a cara de pau de dizer que ele não fez nenhum ato ilícito. Se não cometeu nenhum ato ilícito, por que estava com o dinheiro escondido na cueca? Eu fico me perguntando isso. Foi o que eu falei mais cedo. Ele ganha 12 mil por mês, fora as verbas de gabinete, auxílio terno, 12 mil. Foram 4 meses de salário que estavam guardados em casa. Pronto, acabou-se. Não tem, sabe? Pra que esconder? Aí o cidadão pede para ir ao banheiro, o delegado diz, eu vou com você. Quando vai com o cidadão no banheiro, vê um volume. Olha, gente, é uma vergonha o que acontece no Brasil. Senador por Roraima,
eleito recentemente, é verdade, eleito na onda Bolsonaro, é verdade, vice-líder do governo Bolsonaro, mas eu costumo dizer o seguinte, não dá para misturar essas coisas. É que o bolsonarismo, ele trouxe para a história brasileira personagens muito folclóricos e muito avessos a qualquer prática política e ideológica de bem, muitos inclusive que se elegeram naquela esteira e que hoje já não estão com o presidente. Então, esse personagem, Chico Rodrigues, não é nenhuma novidade para o povo de Roraima quem ele é. Nenhuma. O povo de Roraima já sabia quem ele era antes das eleições. Inúmeras denúncias de corrupção, inúmeras polêmicas envolvendo crime organizado. Então, não é novidade para ninguém. Chico Rodrigues cometeu... Oi? Chico Rodrigues pediu para sair ou foi destituído de vice do líder do governo? Foi destituído, não tenho dúvida nenhuma disso. O pedido para sair é apenas para tentar deixar uma melhor imagem no ar. Mas ele foi destituído, não tenho dúvida. O que leva pontos para o presidente Jair Bolsonaro, que briga contra a corrupção, inclusive havia dito na semana passada, entre aspas, havia acabado com a Lava Jato, né? Porque não tem corrupção no governo, e quando surge uma denúncia dessa de um vice-líder, pede para que o cara saia imediatamente, né? Afastamento total, e no momento que tinha que ser. E é uma forma diferente do Bolsonaro, ele age de uma forma dentro do Congresso Nacional e de outra forma entre o seu ministeriado. O ministeriado ele demora a queimar. Agora, quando a coisa acontece no Senado ou na Câmara, tchau, amigo, é fulminante, é um ataque fulminante. Até porque ele disse que o governo dele, na verdade, é ministros, né? Os ministros do governo e as estatais. Fora isso, são, na verdade, conversas que precisam, como, por exemplo, o Centrão, né? Precisa ter conversa para poder ter diálogo e ter aí uma governabilidade. Exatamente. E o Supremo, hein? O problema do Supremo é o tamanho do ego dos ministros, né? O Marco Aurélio Mello, por exemplo, ele se acha um deus. Ele se acha na condição de ser o voto diferente. E eu quero até chamar a atenção do nosso ouvinte, porque o Marco Aurélio Mello não tem sido o único voto apenas nessa votação. Se nós formos pegar um histórico recente das decisões do Supremo Tribunal Federal, ele tem sido voto solitário. Verdade. Uma espécie de cavaleiro andante, errante, o cidadão que está... Né? Me lembra isolado, aquele... Me lembra o Miguel de Cervantes e o Dom Quixote, né? O que era o Dom Quixote? Dom Quixote era um herói errante que tentava corrigir as indiscrições e as maldades do mundo. Mas ele fazia isso sozinho. Ele, por exemplo, via moinhos de vento e confundia moinhos de vento com dragões que queriam dominar a humanidade. Esse é o Marco Aurélio Mello. Ele é o guardião da moral e dos bons costumes, da boa ética, da boa lei, mas está cada vez mais sozinho. Isso parece até um ato de insanidade. Como é que eles soltam um dos líderes do PCC, enfurnado no crime e no tráfico desde os 14 anos de idade, achando que o cidadão vai para sua casa esperar por uma nova decisão da justiça? Nós falamos mais cedo, fizemos uma analogia que se fosse uma partida de futebol, Marco Aurélio Mello teria sido goleado. Gol da Alemanha! E cada vez que o ministro falava, gol... Foi vergonhoso pra ele. Ele falou que não é bode expiatório, mas ele, no mínimo, teria que ter chamado o juiz de primeira instância para se manifestar, né, professor? No mínimo, e mostrando o isolamento que ele vive hoje na corte. Exato. Hoje ele vive esse isolamento na corte. A tendência é que somente... E tem um detalhe do Fux que eu gosto muito. O Fux, quando assumiu, a primeira coisa que fez foi tirar as decisões importantes da segunda turma, das turmas, né? Isso. Para decidir no plenário, porque ele entende que decisões desse quilate precisam ser tomadas no pleno. Aí me vem o cidadão num sábado e por cabeça própria interpretando um furo dos deputados e senadores, e a gente não pode nem chamar de furo, porque talvez seja um ato intencional, né? Esse artigo 316 da lei anticrime é uma vergonha, porque a justiça não precisa ficar a cada 90 dias tendo que reavaliar uma prisão preventiva, ainda mais em casos como esse. Não pode ter a interpretação do gatilho, vale para todos, tem que existir uma análise pessoal, uma análise individual de cada caso, mas a Câmara e o Senado usaram desse artifício porque sabem que a justiça brasileira é morosa, é lenta, tem muito trabalho e que nessa brecha de lentidão poderia ocorrer a brecha para a soltura de indivíduos como esse, que tem poder, Marquinhos. Agora... Se eu, você ou o Flávio fôssemos presos, a gente não ia ter esse recurso,
porque a gente não tem dinheiro para isso. Isso é coisa de quem tem grana, de quem impetra mandato no Supremo Tribunal Federal. É lei feita para proteger criminoso de colarinho branco. Vamos olhar o macro? Olha a repercussão que deu. Isso vai ajudar com que a PEC da condenação após segunda instância seja aprovada? Deveria, mas não acredito. E digo para você por quê. Ah, é, professor? Você não acredita? Claro que não. Não acredito, porque a eleição está aí, a Câmara não está trabalhando, essa é a grande verdade. Muitos dos deputados estão em campanhas ou se envolvendo em campanhas de alguém, e daqui a pouco vamos trocar a presidência da casa. Verdade. Então, nesse ano, não vai se falar nisso. No próximo ano, a temperatura já baixou. Será que vai ser retomado esse assunto? Acho muito difícil. Mas aí vem o personagem Luiz Inácio Lula da Silva, e aí eleições 2022, e aí talvez eles queiram tirar o Lula da próxima candidatura, embora hoje não pode, mas enfim, é mais um assunto que o Supremo vai ter que decidir, né? Na verdade, a salvação do Lula, digamos assim, é a suspeição do Moro. Se o Moro fosse de fato suspeito ali de todo o processo do julgamento aí sim, você votaria a condição de elegibilidade, porque você não teria uma condenação em segunda instância. Mas é uma outra situação, não tem muito a ver com a questão da prisão após a segunda instância. São distintos diferentes, né? Eu gostaria que o Congresso se debruçasse sobre isso, mas não acredito que os tais 300 picaretas vão ter a capacidade de legislar contra si. Com o anel de doutor? Com o anel de doutor, exatamente. É mais de 300 já, professor. Né? Eu também acho. Hoje são 500, né? Lá 500 e quantos deputados? 513. Então a música do Paralamas tem que atualizar. São 513 com o anel de doutor. Ô, professor. Ô, Flávio, dava pra ficar até meio-dia aqui falando com o professor, a Cristiane né? Brasil saiu da cadeia, disse que foi perseguição, né? Ex-deputada federal do Rio de Janeiro, deixou a cadeia ontem, disse que foi perseguição, enfim, tinha assunto para até o meio-dia, mas não dá, né, professor? Tem a Rúbia daqui a pouquinho aqui também, viu? Tá bom, meu amigo, eu tenho que dar uma aulinha também agora às 8h50. Opa! Vai lá então, professor, um abraço, até às 6 horas. Posso chamar a atenção para um detalhezinho só, Flávio e Marquinhos? Todos. As eleições em São Paulo são muito interessantes, viu? De um lado, um candidato que se diz defensor do Bolsonaro, o Celso Russomano. Isso. Do outro, um candidato que defende o Dória, o Bruno Covas. E em São Paulo, a esquerda pode ser importante com o voto útil. O que é o voto útil? Não quero o Bolsonaro, não quero o Dória. Vamos pegar alguém de fora? E nesse cenário lá em São Paulo, o Flávio Marquinhos está despontando a liderança do Guilherme Boulos, que está conquistando uma faixa do eleitorado dos 16 aos 35 anos de idade, saiu da última pesquisa no dia 2 de 8% para 10%, e nesse segmento de juventude chegou a crescer 5 pontos percentuais. Aliás, muito interessante. É uma faixa etária, viu, professor, que dificilmente vai deixar de votar, né? Vai marcar presença na urna. Exatamente. Bem interessante, mas na semana que vem a gente fala disso. Até às 6 horas, obrigado. Tchau, meus amigos, um abraço para vocês, um abraço para os nossos ouvintes.